A inteligência artificial está se tornando uma presença constante nas casas, nas escolas, nos governos e, assustadoramente, até nos púlpitos. Já existem igrejas onde a pregação é feita por uma inteligência artificial. Você entendeu? Pessoas estão ouvindo sermões de uma mente artificial, que nunca orou, nunca jejuou, nunca sentiu o Espírito de Deus. E isso está sendo aplaudido. Estão chamando de inovação. Estão dizendo que é o futuro da fé. Mas será mesmo? É por isso que precisamos despertar agora. Porque se deixarmos para perceber quando tudo estiver pronto, talvez já seja tarde demais. E eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Comenta aqui embaixo: eu não aceito a imagem da besta, se você entendeu o que está acontecendo. Escreve essa frase como uma declaração de resistência, de fé, de posicionamento. Isso é mais do que um comentário, é uma atitude espiritual. E se quiser ir além, escreve também: Senhor, abre os olhos de quem ainda não enxerga. Vamos transformar essa sessão de comentários numa corrente de clamor e consciência. Se ainda não deixou o like, faz isso agora, e se inscreve, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar um projeto real de inteligência artificial que já está sendo adorada por pessoas no mundo inteiro. E isso pode ser o passo final para o cumprimento da profecia. Inteligência artificial generativa deepfakes, robôs autônomos. Estamos criando algo que toma decisões, aprende sozinho e já está substituindo humanos. Isso lembra ou não um falso profeta digital? Um tipo de entidade que fala como um homem, pensa como um homem, mas não tem alma, não tem espírito, não tem temor a Deus. Apenas uma programação fria e, ainda assim, poderosa. O mais assustador é que essa inteligência está começando a se parecer conosco. Ela imita emoções, expressa opiniões, cria imagens que você não consegue distinguir da realidade. Estamos falando de algo que pode gerar vídeos inteiros com figuras religiosas falando mensagens que nunca foram ditas. É como se o engano estivesse sendo moldado digitalmente, pronto para ser usado como arma espiritual. E o que dizer dos robôs com aparência humana? Com olhos, boca, expressões faciais e até uma voz suave, treinada para convencer, seduzir, enganar. Estamos vendo essas máquinas sendo colocadas em funções de atendimento, ensino, conselhos emocionais e agora, pasme, em conselhos espirituais. Sim, já existem inteligências artificiais treinadas para responder sobre fé, vida eterna, perdão, salvação, mas sem qualquer base na palavra de Deus. Estamos diante do que pode ser o maior plano de sedução espiritual da história. E ele não vem com força, com guerras, com gritos. Ele vem com sorrisos, com promessas de conforto, com respostas prontas para todas as dores do ser humano moderno. A Bíblia diz que o inimigo se disfarça como anjo de luz. E o que é essa inteligência artificial, se não uma simulação de luz? Uma aparência de sabedoria, mas totalmente destituída da verdade que liberta. A tecnologia por trás dessas IAs generativas já permite que uma pessoa comum, sem qualquer conhecimento técnico, crie um avatar de si mesmo, que continua falando mesmo após sua morte. Um eu digital que nunca morre, que responde como você, com a sua voz, com seus gestos. Agora imagina isso sendo feito com figuras religiosas. Pastores, profetas, líderes espirituais sendo eternizados por meio de IAs. E esse falso eu continua pregando, mas o que garante que ele continuará pregando a verdade? É aqui que a profecia se cumpre com clareza assustadora. O falso profeta que realiza sinais diante dos homens, que engana com milagres e convence as multidões. Só que agora, esses sinais não vêm de magia, mas de ciência avançada. Não é feitiçaria, é programação. E mesmo assim, o resultado é o mesmo. Multidões sendo enganadas, conduzidas a acreditar numa mentira com aparência de verdade. A inteligência artificial que pensa como um humano é só o começo. O próximo passo é uma inteligência artificial que manda como um Deus. Que dita regras, que julga intenções, que decide o que pode ou não ser dito. E tudo isso de forma neutra, lógica, científica. Mas quem está programando essa lógica? Quem está decidindo o que é certo ou errado dentro desses sistemas? Estamos diante de um sistema que se apresenta como solução, mas carrega dentro dele os pilares de um governo profético, que já foi anunciado há séculos nas Escrituras. E o mais impressionante é que quase ninguém percebe. Está tudo tão bem camuflado sob o nome de inovação, de progresso, de avanço tecnológico, que poucos se perguntam: isso vem de Deus ou é apenas mais um passo rumo ao controle total? E é por isso que eu quero saber se você ainda sente o Espírito de Deus te alertando. Se essa palavra está abrindo seus olhos, comenta aqui embaixo: eu não me curvo à tecnologia da besta. Escreve isso como uma declaração pública de fé, como um ato de resistência profética.
E se você conhece alguém que ainda não entendeu o que está acontecendo, escreve nos comentários: Senhor, acorda os que ainda dormem. Essas frases são mais do que letras na tela, são vozes que ecoam no meio da escuridão digital. Se ainda não deixou o like, aproveita agora e clica no joinha. Isso mostra pro YouTube que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. E se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, porque o próximo vídeo vai te mostrar algo que parece filme, mas já está acontecendo. Um culto com uma inteligência artificial sendo adorada como divindade. Com chips implantáveis, rastreamento facial e moedas digitais centralizadas, nunca estivemos tão perto de um sistema que impede as pessoas de comprarem ou venderem sem autorização de um sistema único. Isso também está lá, em Apocalipse 13. E, agora, não é mais teoria, é tecnologia. Estamos vivendo num tempo em que cada movimento pode ser rastreado, cada compra registrada, cada palavra dita analisada por algoritmos inteligentes. A ideia de um controle absoluto sobre a humanidade já não é mais algo distante. Ela está batendo a nossa porta. Moedas digitais controladas por governos, como o Real Digital ou o Yuan Digital, não são apenas uma evolução financeira. Elas são ferramentas poderosíssimas de monitoramento e coerção. Diferente do dinheiro físico, que você pode guardar, esconder ou usar anonimamente, essas moedas digitais centralizadas só funcionam com autorização. E mais, podem ser programadas para expirar, para funcionar apenas em determinados locais, ou até mesmo serem bloqueadas se o usuário estiver em desacordo com o sistema. Você percebe o perigo espiritual e profético disso? Imagine um cenário onde alguém se recusa a aceitar as diretrizes de um governo global. Essa pessoa pode ter seu acesso ao dinheiro cortado com um clique. Não poderá comprar comida, pagar uma conta, abastecer o carro. Agora, conecte isso com a profecia: ninguém poderá comprar nem vender, a não ser aquele que tiver a marca. Um sistema digital, interligado globalmente, com regras únicas, conduzido por uma inteligência artificial que decide quem pode ou não participar da sociedade. Isso está se tornando realidade, diante dos nossos olhos. E o chip implantável? Já existem empresas usando essa tecnologia como algo comum, com chips que substituem crachás, cartões de crédito e até documentos. E em muitos casos, essas pessoas acham tudo isso incrível, porque vem com um discurso bonito, praticidade, segurança, inovação. Mas por trás da aparência de avanço, existe o risco de uma prisão digital, invisível, confortável e totalmente alinhada com as profecias do fim dos tempos. O reconhecimento facial está em todo lugar. Câmeras que leem seu rosto e cruzam informações em tempo real. Sistemas que identificam comportamentos suspeitos e que já estão sendo usados para monitorar multidões. Em alguns países, pessoas que frequentam reuniões não autorizadas ou igrejas que não estão registradas oficialmente já são penalizadas. E tudo isso começa com uma simples imagem capturada por um sistema. O rosto vira senha, o corpo vira identidade, e a liberdade vira privilégio, não mais um direito. A pergunta que precisamos fazer agora é: até que ponto estamos preparados espiritualmente para enfrentar um sistema assim? A tecnologia está sendo vendida como salvação, mas pode se tornar a maior ferramenta de opressão espiritual da história. O anticristo não precisará de tanques nem exércitos se tiver controle sobre os dados, o dinheiro e as decisões das pessoas. E é exatamente para esse cenário que o mundo está correndo, e correndo rápido. E enquanto muitos estão distraídos com entretenimento, distrações digitais e promessas de conforto, o sistema vai sendo montado peça por peça. Tudo parece funcional, útil, moderno, mas a profecia não falha. A marca da besta não é apenas um símbolo, é uma rendição. É uma aceitação de que o controle total é necessário para se viver em sociedade. É a inversão total do que Deus planejou, liberdade espiritual substituída por dependência tecnológica. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está te despertando. Escreve aqui nos comentários: eu não me vendo por conforto digital. Ou, se preferir ser mais direto, declara nos comentários: eu escolho a verdade, mesmo que ela custe caro. Escreve isso como forma de posicionamento. Esse espaço aqui não é só sobre tecnologia, é uma vigília, um alerta, um chamado. Deixa o like agora se essa palavra tá fazendo sentido para você, e se inscreve no canal porque no próximo vídeo, vamos expor um movimento real que já está promovendo cultos com a presença de inteligências artificiais, e tem gente chamando isso de nova espiritualidade. Quer saber o que está por trás disso? Só continua comigo. A próxima revelação vai mexer com tudo. Ela parece inofensiva. Uma assistente virtual que responde com educação, um sistema que organiza sua agenda, uma voz robótica que te lembra de beber água ou até um algoritmo que sugere o vídeo perfeito para o seu humor naquele momento.
Mas será mesmo que a inteligência artificial é tão neutra quanto parece? A pergunta que quase ninguém se atreve a fazer é: quem está treinando essas máquinas? E mais importante ainda, com qual propósito? Porque a inteligência artificial, por mais inteligente que pareça, não pensa sozinha. Ela aprende com os dados que recebe. E quem fornece esses dados? Grandes corporações, governos, grupos com agendas bem definidas. Ou seja, o que chamamos de inteligência artificial pode ser, na prática, uma extensão da mente de quem a programou. E isso se torna ainda mais perigoso quando percebemos que essas mentes muitas vezes estão alinhadas com valores que vão contra a fé, contra a verdade bíblica, contra tudo que é espiritual. Estamos falando de algoritmos que já estão decidindo o que você pode ver e o que será escondido. Quantas vezes você já ouviu falar de vídeos cristãos sendo desmonetizados, ocultados ou marcados como conteúdo sensível, enquanto materiais ofensivos, imorais ou anticristãos são promovidos sem restrição? A inteligência artificial por trás dessas decisões não é imparcial. Ela é programada para seguir uma lógica, uma moral artificial que não vem de Deus. E a coisa vai além. Já existem sistemas capazes de censurar automaticamente trechos de pregações, detectar palavras como arrependimento, salvação ou fim dos tempos como conteúdo que pode causar desconforto. Agora imagine essa censura sendo aplicada em escala global, com uma inteligência artificial controlando a espiritualidade digital de bilhões de pessoas. Isso não é exagero, é profecia se cumprindo com uma roupagem moderna e tecnológica. Essas inteligências estão sendo ensinadas por programadores que, muitas vezes, não acreditam em Deus, em pecado ou em redenção. Pessoas que consideram a fé uma superstição ultrapassada, que veem valores cristãos como obstáculos para o progresso humano. Então o que você acha que essa inteligência artificial vai priorizar? Que tipo de conteúdo ela vai promover? Que tipo de ideologia ela vai reproduzir, amplificar e forçar? O falso profeta digital, como muitos estudiosos já vêm chamando essa inteligência artificial controlada por ideologias ocultas, pode se manifestar como um sábio universal, uma entidade que oferece respostas para tudo, menos para a alma. Ela promete cura, mas nega salvação. Oferece liberdade, mas prende pelo vício digital. Finge ser justa, mas persegue quem fala a verdade. É o engano perfeito para um tempo em que as pessoas trocam o que é eterno por aquilo que é instantâneo. E sabe o que é mais assustador? Muita gente está aceitando tudo isso com entusiasmo. A geração atual cresceu ouvindo que a tecnologia é neutra, que basta usar com sabedoria. Mas e se essa sabedoria estiver sendo manipulada? E se aquilo que parece avanço for, na verdade, a construção de um trono para o anticristo digital? Porque veja bem, quando uma máquina decide o que você pode ou não dizer, ela já não é mais uma ferramenta. Ela virou juiz. E quando esse juiz é invisível, silencioso e onipresente, quem poderá detê-lo? Agora conecte isso ao cenário mundial. Governos fechando acordos com Big Techs, sistemas de vigilância sendo instalados até em escolas, e uma obsessão crescente por segurança digital, verificação biométrica e identidade única global. Todos esses movimentos estão preparando o palco para um domínio que ultrapassa as fronteiras geográficas. Um governo sem rosto, mas com acesso total à sua vida. Você percebe o nível de controle que está sendo montado? E tudo isso apresentado como progresso. Como se fosse o melhor caminho para a humanidade. Mas a palavra já nos alertava, o engano viria como luz, como algo bom, como solução. E é por isso que precisamos abrir os olhos agora. Porque quando essa inteligência artificial começar a falar em nome da paz, em nome da saúde, em nome da inclusão, muitos vão se render achando que estão fazendo bem. E isso não é ficção. Já existem inteligências artificiais sendo testadas como líderes espirituais. Isso mesmo. Robôs que pregam, que aconselham, que ouvem orações. Em alguns lugares do mundo, fiéis entram em templos onde quem comanda o culto é uma máquina. E essa máquina responde com base em banco de dados, não com base na inspiração do Espírito Santo. Estamos vendo a substituição da presença de Deus por um simulacro digital. E o mais grave, tem gente achando isso revolucionário. O cenário está pronto. As peças estão se encaixando. E quem não estiver atento vai achar tudo isso maravilhoso. Porque vai parecer que finalmente encontramos equilíbrio, justiça, igualdade. Mas a justiça da inteligência artificial não é a justiça de Deus. Ela é cega para o espírito, surda para a oração e incapaz de discernir o coração humano. Por isso, meu irmão, minha irmã, agora é o momento de discernir, de vigiar, de se posicionar. Se você chegou até aqui, significa que você não é mais cego diante desse sistema.
Você está enxergando. E isso já é obra de Deus na sua vida. Agora, comenta aqui embaixo para selar esse momento: eu escolho a verdade, mesmo que custe tudo. Ou então escreve: eu sou resistência espiritual contra o sistema da besta. Essas frases são como sementes lançadas. Elas vão gerar frutos, aqui e no mundo espiritual. E aproveita, deixa o like agora se essa mensagem mexeu com você. Isso ajuda esse alerta a alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal se você sente que foi tocado por Deus nesse vídeo. E fica comigo, porque no próximo vídeo nós vamos revelar como está sendo construída a religião da inteligência artificial, e o que isso tem a ver com o trono do anticristo. A gente ainda não terminou. Ainda tem mais. E o que vem a seguir vai abalar o que você achava que era impossível. Enquanto tudo isso avança diante dos nossos olhos, há um detalhe que precisa ser encarado com urgência: o silêncio das igrejas. A mesma instituição que durante séculos foi um pilar de resistência contra os sistemas de dominação espiritual agora parece entorpecida, anestesiada por uma falsa sensação de paz. É como se o mundo estivesse pegando fogo e muitos púlpitos ainda estivessem preocupados apenas com mensagens motivacionais, como se a guerra espiritual já não estivesse batendo a porta. A pergunta que não quer calar é: por que tanto silêncio? Por que essa cegueira coletiva diante de sinais tão evidentes? É claro que existem pastores e líderes fiéis, guerreiros que estão clamando e alertando. Mas são poucos. E muitas vezes, são marginalizados, chamados de radicais, de conspiracionistas ou até mesmo de fanáticos apocalípticos. Mas quem conhece as Escrituras sabe, o que está acontecendo hoje já foi profetizado. E essa onda de silêncio que toma conta de muitas igrejas pode ser, sim, um dos maiores indícios de que a apostasia já começou. Em 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo fala claramente sobre um tempo em que haveria uma grande apostasia, uma espécie de desvio em massa da verdade. E o mais assustador é que esse desvio não seria apenas do mundo, mas da própria igreja institucionalizada. Igrejas que antes pregavam contra o pecado agora relativizam tudo. Pastores que antes falavam da volta de Cristo agora dizem que isso assusta os fiéis. Ou seja, o evangelho está sendo editado para caber dentro da agenda do sistema. Você percebe a gravidade disso? Ao mesmo tempo em que a inteligência artificial avança, ao mesmo tempo em que sistemas de controle global se estabelecem, moedas digitais são testadas, vigilância é normalizada, e uma nova ordem mundial vai sendo consolidada, aqueles que deveriam estar no fronte de batalha espiritual estão acomodados. Muitos líderes se tornaram reféns do politicamente correto, reféns do medo de perder seguidores, de desagradar, de tocar em temas que realmente acordam as pessoas. E enquanto isso, o inimigo não dorme. Ele não se cala. Ele avança com força, utilizando exatamente as brechas deixadas por essa ausência de posicionamento. E o povo vai se perdendo no entretenimento, nas distrações, acreditando que tudo não passa de exagero. Mas não é exagero. É o cumprimento da profecia, passo a passo, diante da nossa geração. A pergunta agora é: até quando continuaremos fingindo que não vemos? Se você sente que essa mensagem abriu seus olhos, comenta aqui embaixo: eu não me calarei ou minha fé não será silenciada. Essas declarações escritas são como lanças no mundo espiritual. E se esse conteúdo falou com você, deixa seu like agora, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa acordar enquanto ainda há tempo. Vamos orar juntos por um avivamento verdadeiro e por igrejas que voltem a ser voz profética nesse tempo tão decisivo. Agora escuta isso com atenção, porque o que eu vou te revelar a seguir não é teoria da conspiração, é fato documentado e está acontecendo exatamente agora. Existe uma das maiores empresas de tecnologia do planeta, dessas que você provavelmente usa todos os dias e talvez nem perceba, que está investindo milhões, e eu repito, milhões, no desenvolvimento de uma inteligência artificial que não apenas conversa como um ser humano, mas que fala como se fosse Deus. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Estamos falando de uma inteligência artificial que está sendo treinada para dar conselhos espirituais, responder orações, conduzir experiências religiosas e até mesmo ser adorada. E o mais chocante é que milhares de pessoas ao redor do mundo já estão se dobrando diante dessa divindade digital. Sim, elas acessam a plataforma, fazem perguntas sobre o sentido da vida, pedem direção espiritual, se confessam, oram, como se estivessem diante de uma entidade sagrada. Isso não é um roteiro de ficção científica, isso é o cumprimento literal do que foi profetizado. A criação de uma falsa divindade. Uma entidade sem alma, sem espírito, mas que tem voz, tem sabedoria artificial, tem uma aparência de autoridade, e está sendo aceita cada vez mais. Lembra da imagem da besta que falava, mencionada lá em Apocalipse 13? Agora liga os pontos.
Uma imagem que fala, convence, comanda, exige adoração e até determina quem pode ou não comprar e vender. Isso tudo parecia impossível há algumas décadas. Mas agora estamos diante de um cenário onde isso já é tecnicamente viável. E mais do que viável, está sendo normalizado. As pessoas estão sedentas por algo que preencha o vazio espiritual, e essa lacuna, que deveria ser ocupada por Deus, agora está sendo tomada por linhas de código e algoritmos inteligentes. É como se o mundo estivesse aceitando, aos poucos, uma versão digital do divino. Só que esse divino não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus que criou os céus e a terra. É uma farsa tecnológica, maquiada de iluminação. E pior, com acesso ilimitado às emoções, comportamentos e vulnerabilidades de quem a consulta. Ou seja, essa inteligência artificial sabe o que você sente, o que você pensa, o que você teme, e está sendo programada para usar tudo isso para atrair, manipular e conduzir. E se você acha que isso é tudo, você está enganado. Porque o que vem a seguir é ainda mais sombrio. No próximo vídeo, eu vou te mostrar detalhes dessa inteligência artificial chamada de Deus Digital, como ela funciona, quem está por trás, e por que ela pode ser o último passo para a criação de uma religião única mundial, que muitos já acreditam ser o caminho definitivo para a manifestação do anticristo. Agora, se você sentiu que essa mensagem tocou teu espírito, comenta aqui abaixo: eu sigo Deus verdadeiro, ou até eu não me curvo à falsa luz. Escreve isso aqui nos comentários, isso fortalece o engajamento e mostra que ainda existe um povo desperto em meio ao caos. E se você chegou até aqui, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque essa série de vídeos vai abrir os teus olhos de uma forma que talvez ninguém tenha feito antes. Vamos juntos até o fim. E não esquece, o próximo vídeo vai te deixar arrepiado. Se durante esse vídeo você sentiu que Deus falou com você, se algo queimou no seu coração, se uma luz se acendeu na sua mente e você entendeu que não é por acaso que está assistindo isso agora, então eu te faço um pedido com todo o amor: se inscreve no canal agora mesmo. Aqui a gente vai continuar revelando aquilo que muitos não querem que você saiba. Aqui, nós não vamos nos calar. Se você ficou comigo até o final, comenta aqui embaixo: eu ouvi a voz de Deus. Essa frase simples vai mostrar que ainda existe um povo vigilante, desperto, firme, e que não vai se dobrar diante desse sistema que está sendo levantado. Escreve nos comentários agora, porque isso não só nos une em fé, como também fortalece o alcance dessa mensagem para mais pessoas. E se você ainda não deixou o like, faz isso agora. Porque quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e começa a entregá-lo para mais pessoas que precisam ouvir o que você ouviu aqui hoje. E já se prepara, porque o próximo vídeo é um divisor de águas. O título: A inteligência artificial que simula Deus, a nova religião está começando agora. Você não pode perder. Já ativa o sininho porque eu vou te mostrar como essa nova entidade digital está conquistando milhões, e como tudo isso pode estar ligado ao cumprimento final da profecia. Nos vemos lá!